amigos, amigas aqui do Brotar da Semente. Quero primeiramente agradecer a cada um de vocês. Hoje nós iremos chegar aí, já estamos muito perto de 2.000 inscritos. 2 anos de canal, 2.000 inscritos. Que bacana! É média aí, né, no caso de mais de um inscrito aí por dia. Então, muito obrigado. Vou comentar rapidamente aqui as minhas impressões sobre o debate ontem, porque, na minha opinião, o Bolsonaro perdeu o debate. Primeiro, o Bolsonaro assumiu que pratica corrupção através do orçamento secreto. Ele compra deputados para votar junto com ele. Depois, inclusive, o Rodrigo Maia falou que ele é o pai da emenda de relator da chamada R9. Depois o Bolsonaro teve uma crise de tosse, enquanto o Lula falava que ele, o Bolsonaro, foi responsável por cerca de 400 mil mortes durante a pandemia, porque ele foi omisso, porque ele não comprou a vacina, porque ele trocou de ministro várias vezes, e ele começou a ter uma crise de tosse, parecia que ele ia desmaiar. A outra questão que o Bolsonaro deu uma bola fora é que o Bolsonaro insiste e fala o tempo todo da Venezuela, ele conhece mais a Venezuela do que o Brasil. O único fato que ele não sabe ou não fala é que na Venezuela tem 30 milhões de habitantes e no Brasil tem 31 milhões de pessoas passando fome. Perfeito? 31 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Então, a Venezuela que passa fome no Brasil não importa ao Bolsonaro. Outro dia ele disse até que era mentira, que ninguém passava fome no Brasil, demonstrando o quanto ele desconhece. O Bolsonaro insistiu também em querer saber, ele está curioso para saber quem vai ser o ministro da Economia do Lula. Agora o Brasil inteiro sabe quem é o ministro da Economia do Bolsonaro, aquele que tem uma grana violenta lá no exterior, contas secretas lá na Suíça, e que fez o quê? Fez o dólar, através daí das decisões cambiais, o dólar que custava 3 e pouco, hoje custa 5,30, então ele ganhou dinheiro aqui nas nossas custas. A outra questão também é que o Collor apoia e é apoiado por Fernando Collor, o ex-presidente que confiscou a poupança do povo brasileiro. O próprio Bolsonaro admitiu que ele confiscou o precatório, que são dívidas que o Estado tem para com aposentados, aposentadas e outras pessoas aí que o Estado deve alguma indenização. Então foi outra bola fora do Bolsonaro. Ainda, não contente com tudo isso, o Bolsonaro chamou os cariocas que moram em morros e favelas de ladrões e traficantes. O Bolsonaro acha que o traficante, os ladrões moram lá. Ele não conhece os condomínios de luxo no Brasil, onde os verdadeiros traficantes se escondem. Lá no máximo mora lá um ou outro empregado lá do tráfico. Num dado momento, quem assistiu o debate vai observar, ele deixou a caneta Bic dele cair. Isso é simbólico. Isso é aquela imagem do filme em que o demonstra que acaba simbolizando e significando todo o filme. Deixou a caneta Bic cair. Não apita mais nada. Ele virou um chaveirinho, um tchutchuquinha do Centrão. E apareceu ainda com Sérgio Moro lá, um juiz totalmente parcial, que se tornou um chaveirinho do Bolsonaro. Bolsonaro e seu juiz parcial, que prendeu o Lula para o Bolsonaro ganhar e fazer toda essa arruaça no Brasil. O Lula ainda poupou o Bolsonaro do episódio, o Bolsonaro ficou falando lá de padre, de não sei o quê, e o Lula perdeu, ou não quis, jogar na cara do Bolsonaro o que o Bolsonaro fez em Aparecida do Norte, onde ele e o seu grupo maculou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Um bolsonarista lá com um copo de chopp na mão chegou a dizer que o Bolsonaro era mais importante do que Jesus Cristo. Então a verdade é o seguinte, para nós gostaríamos que o Lula tivesse nocauteado o Bolsonaro. E o Lula poderia ter feito. Não fez porque ele é contido, ele é discreto, ele opta por um debate mais diplomático.
ele sorriu mais, ele falou mais para o povo brasileiro, falou das propostas dele de isentar quem ganha até 5 mil reais do imposto de renda, da valorização do salário mínimo, da geração de emprego e muitas outras. Então, no final, o Lula venceu por pontos. Nós gostaríamos que fosse por nocaute, mas ele venceu por pontos. É isso que importa. Então, essas são as minhas considerações e por que eu acho que o Bolsonaro perdeu ontem o debate para o companheiro Lula. É isso aí, grande abraço, valeu, a luta continua.